Olá, alunos! Vamos continuar o nosso estudo dos trabalhos académicos. E hoje vamos falar sobre citações e referências bibliográficas. Dois aspectos muito importantes em qualquer trabalho académico. A informação que vamos ver aqui hoje é um pouco técnica e, penso, uma novidade para muitos de vocês. No entanto, também vão ver aqui alguns aspectos familiares que vocês já conhecem de outros contextos. Por exemplo, vocês já sabem como é que funcionam em português as citações diretas e indiretas, quer dizer, o discurso direto e o discurso indireto. E também já estudamos nas notícias como é que podemos introduzir uma fonte para a informação que apresentamos na notícia. Portanto, o que nós vamos ver aqui hoje está relacionado com estas ideias de discurso direto, discurso indireto e a identificação da fonte das informações, mas o contexto realmente é mais específico, é outro. O contexto aqui são os trabalhos académicos. Como fazer citações e depois também as referências bibliográficas num trabalho académico. Vamos então. Em primeiro lugar, o que é citar? Penso que vocês já sabem, mas citar é, no fundo, referir as palavras ou as ideias de outra pessoa no nosso texto. Pode ser um texto oral ou um texto escrito. Mas nos trabalhos académicos, como já vimos na semana passada, estamos sobretudo a lidar com textos escritos. Então, as citações são muito importantes porque aí estamos a mostrar que fizemos realmente o nosso trabalho de casa. Quer dizer que antes de começar a escrever o nosso trabalho académico, estivemos a consultar, estivemos a ler, estivemos a estudar textos escritos por outras pessoas. Por outras pessoas que são, muitas vezes, especialistas no assunto que estamos a tratar no nosso trabalho. Okay? Portanto, se fizermos isto no nosso trabalho, estamos a dar credibilidade. O nosso trabalho fica mais credível. Credível vem de acreditar. As outras pessoas que vão ler o nosso trabalho vão acreditar mais naquilo que temos para dizer. Vão sentir que nós temos mais autoridade sobre aquele tema. Também nos permite fundamentar as ideias. Portanto, não é só as ideias que nós temos na nossa cabeça, mas estamos a relacionar as nossas ideias com o trabalho feito por outras pessoas. E citar permite-nos ainda identificar e consultar as fontes citadas. Quer dizer, estamos a dizer quais foram as fontes que utilizamos e estamos a dar oportunidade ao nosso leitor para, se ele desejar, consultar também essas fontes e assim ficar a saber mais sobre este assunto. Ok? Portanto, estas são 3 razões importantes para citar e esta é uma outra razão, que é se nós não citarmos, muitas vezes, na prática, o que estamos a fazer é plágio, porque é impossível fazer um trabalho académico que saia só da nossa cabeça. Nós vamos sempre consultar informação num dicionário, num livro, numa revista, num site. E se nós não identificarmos claramente onde fomos buscar essa informação, então nós não estamos realmente a respeitar o trabalho das outras pessoas. Isso é plágio e é muito grave. É um problema muito sério no contexto universitário e académico. Ok, quando nós estamos a citar um trabalho, no fundo, a citação, que vai estar dentro do nosso texto, não é? Essa citação é composta por 2 elementos básicos.
O primeiro elemento é a fonte, onde fomos buscar a informação. A segunda parte, o segundo elemento, é realmente a informação em si. Qual é a informação que nós fomos buscar à fonte? Temos aqui um exemplo, como referem Cardoso, Sebastião e Teixeira, e depois uma data e a página, é a nossa fonte. E a seguir, pretende-se que o ensino formal deste género torne, temos aqui uma frase grande, tudo isso é informação que nós fomos buscar a esta fonte. Então vamos ver hoje, com mais atenção, como é que podemos construir no nosso texto a informação sobre a fonte e como é que podemos também construir a outra informação que é realmente a informação citada que fomos buscar à fonte. Há várias maneiras de identificar a fonte, mas normalmente nos trabalhos académicos utiliza-se o que se chama a norma APA. Okay? A APA é uma associação americana. E essa associação, okay, definiu uma norma que é o sistema autor-data. Ou seja, quando nós fomos ler um livro na biblioteca para fazer o nosso trabalho, depois, quando estamos a escrever o nosso trabalho e queremos identificar esse livro que fomos ler, a informação que colocamos é o autor e a data desse livro. Isso constitui a fonte num trabalho académico. Vamos já ver alguns exemplos, mas em primeiro lugar, dizer que esta referência ao autor e à data pode estar diretamente integrada na frase que nós estamos a escrever. Então, nesse caso, o apelido da pessoa que escreveu o livro não é colocado entre parênteses, é colocado diretamente na frase. E a seguir colocamos a data entre parênteses. Temos aqui um exemplo. No entanto, para Silva, 1988, a dificuldade de tratamento desta construção pode derivar de aspectos contextuais. Portanto, aqui a nossa fonte é um livro cujo autor se chama Silva, que é o apelido, o último nome, e que o livro foi editado, foi publicado em 1988. Okay? Aqui temos o para introduzir a fonte. Outras expressões muito frequentes são de acordo com ou segundo. Nós já vimos isto, aliás, quando estávamos a estudar a notícia. A questão é que agora a forma como identificamos a fonte no trabalho académico é o apelido e depois, entre parênteses, o ano em que o trabalho foi publicado. Quando um livro tem mais do que um autor, então temos que identificar os apelidos dos vários autores, separados, se forem só dois, separados pelo I. Neste caso, Calles e Quaresma, e depois a publicação saiu no ano 2019. Aqui temos ainda o caso de um trabalho que foi escrito por várias pessoas. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, vamos referir o apelido de todas elas, separamos por vírgulas e entre o penúltimo e o último nome, colocamos o I. Mais uma vez, indicamos depois a data em que o trabalho foi publicado. Há uma outra maneira de introduzir a fonte,
que é sem utilizar estas expressões do segundo, de acordo com, para. É simplesmente colocando a informação sobre o autor e a data no fim da frase. Ou, se for uma frase muito grande, no fim da informação que estamos a citar. Nesses casos, devemos colocar entre parênteses o apelido e o ano. E as duas informações são separadas por uma vírgula. Okay? Portanto, os textos de ciências revelam-se difíceis para muitos alunos imigrantes. Esta é uma ideia. E esta ideia, onde é que nós fomos buscar esta ideia? Fomos buscar esta ideia a este trabalho. O trabalho feito por Calce, é o apelido, e publicado em 2016. Quando temos mais do que um trabalho, mais do que uma obra, mais do que um livro relacionado com a ideia que estamos a apresentar, então podemos colocar entre parênteses várias referências. Então, apelido, ano e depois ponto e vírgula. Apelido, ano, ponto e vírgula. Como podem ver, estamos a respeitar uma ordem alfabética. A, D e S. Uma ordem alfabética na apresentação da informação. Quando temos mais do que um autor e estamos a indicar entre parênteses, então devemos utilizar este símbolo, que é o chamado I comercial. Como podem ver aqui em Calce, I Quaresma. Ok, falemos agora um pouco sobre a informação citada. E a grande diferença aqui, ou as duas grandes possibilidades que temos para apresentar informação citada, é fazer uma citação direta ou uma citação indireta. E isto está diretamente relacionado com o discurso direto e o discurso indireto. Uma citação direta, estamos a transcrever literalmente o que a outra pessoa escreveu no seu livro ou no site. Na citação indireta, estamos a dizer por nossas próprias palavras aquilo que lemos noutro texto. Ok, então quando fazemos uma citação direta e ela é pequena no sentido de menos 40 palavras, podemos pôr diretamente no texto. Como podem ver aqui temos a citação direta, depois autor, ano, e como é uma citação direta, é importante indicar também a página. Se queremos citar mais informação, mais do que 40 palavras, então temos de criar o que se chama um bloco de texto autónomo. E neste caso não é necessário utilizar aspas, porque o bloco de texto já mostra que isto é uma citação. Como eu dizia, nas citações diretas temos que indicar sempre o número da página e temos que respeitar tudo o que está no texto original. Todas as palavras e todos os sinais de pontuação. Quando é uma citação indireta, então nós podemos escolher qual é a maneira que utilizamos para formular a informação. Ok, vou parar aqui e no próximo vídeo falo-vos sobre as referências. Ok? Portanto, ficamos com este primeiro vídeo sobre as citações. Até já!